Oh, shoot, no English. Chegou um gringo na live aqui, mano. Eu não tô entendendo. Welcome. Porra, bagulho mó sério, causei aqui. O Welcome foi foda. O Welcome foi foda. Continua aí, mano. Salve, Cordilheiros e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve aí. Salve, meus queridos. Pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. Estamos em todas as redes aqui embaixo, @Cordilheira Cultural, só no Twitter que é @Cordilheira Cult, tá? Aqui do nosso lado ali tem um QR Code, um quadriculadinho ali que vocês podem mandar um Pix lá pra gente, pra nos ajudar. Pra quem nos ouve, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. E lembrando também que a gente também tem a campanha do Apoia-se, então do financiamento coletivo. A partir de R$1 vocês já conseguem ajudar a gente a fazer manutenção de equipamento, comprar equipamento novo e quem sabe um dia liberar alguém da equipe pra ter live diária. Imagina só isso, galera. Absurdo. O site do Apoia-se é www.apoia.se/Cordilheira Cultural, tá aí na tela pra quem quiser ver, beleza? Não esquece de deixar seu like, seguir a gente aqui no YouTube, deixar sua curtida, compartilhar com as amizades aí e é nóis. Vamos pro react. Valeu. A burguesia não tem respeito pela natureza. A burguesia não tem respeito pelas pessoas. Muito caro. Hoje a gente pode dizer que nós somos protagonistas melhores da luta do campo, porque o protagonismo, a gente se colocou no lugar do protagonista. O contexto da reforma agrária, o contexto de todo o MST a nível de Brasil é agroecologia, onde essa bandeira que nos conduz na luta diária. Across the globe, multinational agribusiness has destroyed and displaced small farmers. But Brazil remains an active battleground, and the landless workers movement of Brazil, or MST, is right at the center of it. With over 1 million members, the MST is Latin America's largest social movement. Companheiros e companheiras, enfrentamos o capital internacional, enfrentamos o Estado burguês e oligarca. In Brazil, 70% of the domestic food supply still comes from small family farms who are often threatened by the encroachment of multinational export operations. The MST Esse é o pop. E esse não é agro, porque os caras não consideram agricultura familiar agro, né? Uhum. É só soja e sei lá. Que mais os caras perguntam? Não, e aí só pra quem não entende muito bem, né, por que 70% vem pra dentro e o resto aí pra fora? Porque o agronegócio exporta tudo pra fora. Basicamente, vou chutar aqui, fazer uma hipótese, 98% do que o agronegócio produz não é pro Brasil, tá ligado? E é isso, né? 70% da produção sai dos pequenos agricultores e a gente mesmo assim ainda tem um grande problema de fome e miséria no nosso país, né? Muito derivado desse espaço que é cultivado, terras cultivadas pelo agro que não são voltados para o próprio país, né? É o perfeito. E aí entra nas várias dimensões que a gente pode usar aqui na nossa análise, né? Por exemplo, um dos carros-chefes, se não o maior carro que a gente produz de commodity é soja. E é pra quem? Pra China. China é o maior comprador de soja do Brasil, de disparado. E aí a gente vai fazer a discussão aqui. E aí? O maior parceiro comercial do Brasil é a China. O que a China mais compra da gente e o que mais faz girar essa balança comercial é a soja. Então, e se o Brasil começa a nacionalizar, né, começa a fazer reforma agrária, começa a parar com essa putaria de ficar só produzindo coisa para exportar, para jogar para os outros, como é que a China vai ficar em relação a isso? Como é que os investidores chineses vão ficar, né, em relação a isso? As terras, né, compradas com empresas enormes aqui, é tudo chinesa. As fábricas de celulose, as maiores fábricas de celulose do mundo, as duas maiores que foram construídas. Uma está sendo construída e a outra foi construída nos últimos 5, 7 anos, lá no Mato Grosso do Sul. Fábrica de celulose. De quem que é? Chinês. E aí? Então, a gente está discutir imperialismo na China é uma necessidade urgente, não é uma necessidade atual. Uma necessidade urgente para nós aqui do comunismo brasileiro.
Perfeito. Organizes landless workers to take back the land that is not serving the needs of the people, and this includes defending it from multinationals, which largely produce goods for export and not to feed the people of Brazil. Even more remarkable is what they do with the land. The MST uses sustainable agroecology to repair the land that's been callously exploited for centuries for private profit. They also organize life, education, and labor on the land according to socialist values. Today, the MST has established agricultural settlements in all corners of the countryside, with over 450,000 families living and producing massive quantities of food. Among their accomplishments, they've become the biggest producer of organic rice in all of Latin America. It's no wonder why the MST has become enemy number one for the Brazilian far right and agribusiness elite. The MST has faced violent reprisals from mercenaries of the big landowners and of extremist politicians. E, obviamente, a população se armando. O PT A tinha esse porra do pessoal, Bolsonaro uma falando, massa irmão. de manobra, né, para invadir terras, levar terror ao campo. Que eram pessoas que tinham alguns hectares com eles, né, no assentamento, e eles eram usados pelo MST para invadir terra dos outros. But the movement is defending Incrível que o cara consegue defender armamento ao mesmo tempo que ele não defende, tá ligado? Tipo, mano, precisa escolher aí, meu parceiro. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, não. Dá, né? É sempre assim. É sempre pra É uma eles. contradição própria do capitalismo, né? Mas é bizarro. their settlements and kept alive their vision of an agrarian revolution in Brazil. Brazil. BT visited several settlements in the historically black state of Bahia, one of the movement's strongholds. The J Mais contradição aí, né? Rui Costa? Costa, não sei, tem. Acho que é, né? Às vezes eu confundo de quem que é de cada Não sei se estado. ele é agora ou ele tava passado. Aí eu confundo esses dois. Mas enfim, continua do PT. Se não é mais o Rui Costa, continua do PT, o governador, enfim, matando. Matando, ó. Rui tá ministro, né? Então agora é outro. Vamos só ver, Dá uma olhada, conferes. Jerônimo Rodrigues. Jerônimo. PT. Grande Jerônimo, né? Nome de santo. J.C. Rocha settlement has over 2,000 independently operated family farms where they grow only native crops in the interest of sustainable agriculture and remediating the land. The heart of the settlement is a school which teaches agroecology and agroforestry, named after one of the movement's founders, Egidio Brunetto. The students are those who live on the settlement and prospective MST militants from the surrounding community. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ler um texto que fala sobre os conceitos básicos de ecologia, de agroecossistema, que é desse livro, Agroecologia, Princípios e Técnicas para uma Agricultura Orgânica Sustentável. Que vocês vão tirando a dúvida, eu vou estar aqui, nós vamos compartilhando com os colegas também, um vai ajudando o outro, e nesse processo nós vamos aprendendo um pouco mais. A escola, ela é um espaço de experiências, né? Pequenos espaços de produção de experiências populares. Rafael, from the school's technical team, showed us some of the cutting-edge techniques used at the school. Então a gente quis fazer esse espaço aqui um pouco maior, mais ou menos, aqui deve ter umas 800 plantas de café arábica, para mostrar para as famílias, né, que é possível a gente produzir café arábica no extremo sul da Bahia, uma coisa que não é comum. Então aqui é um tutor vivo, a pimenta do reino é cultivada em tutor morto. O que seria tutor morto? É um tutor de matório de eucalipto, mas historicamente também você atrapalha o pegamento da pimenta do reino. Porque como uma tora é um tutor cheio de veneno, a planta não consegue fixar suas raízes ali. The main threat to ecological sustainability in this region is the eucalyptus tree, a non-native species used for paper production and grown almost exclusively for export. And Brazil is its world-leading producer. Almost anywhere you travel in rural Bahia, you can see the long, uniform rows of trees dominating the arable land and eroding the soil. Não é só na Bahia, não, viu, gente? É quase no Brasil inteiro, velho. O estado de São Paulo aqui no interior tem muito. Essa porra aí, pô, 7 anos os cara utilizam drone, os caras utilizam computador com inteligência artificial pra poder pingar direitinho as águas lá. Nessas porra, consegue fazer isso em 7 anos.
E aí eu acho que com 3 ou 4, um número X, um número pequeno assim de colheita, né? De vezes que tu replantou, aquela terra tá explodida já. Você tirou toda a água da terra, uma profundidade absurda. The damage of the eucalyptus and other large-scale monocrops, the MST has taken it upon itself to plant 100 million trees that will rebuild local ecosystems. Dom de Doing so Apolo. on land it seizes back, with over 10 million planted to date. This campaign all starts with the cultivation of healthy seedlings. Lucas, a farmer and MST militant from the Paulo Kageyama settlement, operates one of the over 300 seedling nurseries. Das árvores nossa que foi que mais sofreu, né? Que é o pau-brasil. Isso aqui é pau-brasil, que está em extinção, né? Pela quantidade de derruba dessa árvore, né? O que resta nós estamos agora coletando as sementes e doando, fazendo muda e doando para que tenha, né, nos espaços aí um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para que volte. Guardas eu já doei até esse dia de hoje em torno de 38 a 42 mil mudas, toda feita aqui no meu viveirozinho fundo de quintal. Temos reflorestado bastante, né, onde encontramos muita área devastada pelo monocultivo do eucalipto. O agronegócio está desmatando, nós estamos na mão contrária também. Temos essa obrigação, que nós temos uma campanha a nível nacional de plantar milhões de mudas. Não vendi até o momento nenhuma muda dessas que eu fiz, não tenho vendido nenhuma muda. É de todo o assentamento, né? Aí se torna coletivo para que as pessoas também venham estar engajadas nessa campanha de estar plantando mudas para que tenhamos de fato um espaço excelente para servir. Uma pessoa só produziu 38, 42 mil mudas, cara. Imagina se isso fosse um movimento nacional. Imagina se isso fosse um projeto, uma política pública nacionalizada, tá ligado? A gente tava muito longe. A gente tava muito longe. The settlement also has the distinction of being the first MST settlement in Bahia established almost entirely by women. One such leader, Como sempre, as mulheres aí na cabeceira, liderando as revoluções. Noisa, explained the history of the woman-led occupation. No ano de 2011, ele foi feita a primeira ocupação de mulheres do MST da Bahia aqui, onde 1.200 mulheres saíram de suas casas, achando que ia ser mais um dia normal, só que não foi, porque não era como a gente estava acostumado a fazer a luta das mulheres. Todo mês de março enchia-se um ônibus de mulheres, ia para Salvador, discutia, debatia questões de gênero, às vezes questões raciais, as violências, só que a gente estava querendo mais. E o mais foi fazer uma ocupação onde nós ocupamos uma área onde era eucalipto e que hoje são 33 famílias assentadas. Ocupamos uma área que genuinamente foi feito com mulheres. Essas mulheres vieram, pegaram nos sacões, cortaram todos os eucaliptos que tinha aqui, cantaram, festejaram, estudaram. E as mulheres da Bahia se encontrou na luta e se forjou. Hoje a gente pode dizer que nós somos protagonistas melhores da luta do campo a partir dessa ocupação de mulheres que foi feita aqui. Só pra colocar, né, o Brasil Popular colocou aqui no chat, não é só ele o cara das 42 mil mudas, né? Tem 300 viveiros, como foi dito, né? Mas sim, se tivesse mais incentivo e adesão pública, nossa senhora. Pô, 42 mil dividido por 300 dá 420 dividido por 3. Não, você tem que fazer 300 vezes 42 mil, porque a gente tá falando de um viveiro. São 300 viveiros que tem um potencial de produzir entre 38 e 42 mil sementes. Cada um, acho que não. Lógico. Cada um. Eu tô colocando como média, né? Nem todos vão produzir essas 42 mil. Eu entendi que ele quis dizer que... Os 300 produziram 42 mil. No total. Eu tinha entendido que ele disse que era... Ele naquele quintal dele, produziu as 42 mil. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Mas enfim. Eu não entendo de planta, então não sei se...
sei se é fazível, sabe? Eu também não sei. Olha lá, 300 vezes 42 mil, 12 milhões, então é é isso. Falei, mano, 42 mil de qualquer coisa é muito, mano. 42 mil fio de cabelo é muito, mano. 12 milhões, poderia ter 12 milhões de semente. Foi produzido uma média, vamos colocar na média, de 12 milhões aí de sementes só por esses 300 viveiros. Você é louco, irmão. Nossa, mano. É coisa pra caralho, bicho. Eu pausei porque eu queria comentar sobre essa questão que a moça tava falando aqui. Eu não vi se apareceu o nome dela, e se apareceu eu já me esqueci, já peço desculpas. Mas essa questão que ela coloca é muito importante, galera. Majoritariamente, tá? Não é uma regra, isso não acontece em todos os lugares, mas majoritariamente, não só assentamentos do MST, mas ocupações, acampamentos e assentamentos em geral são liderados por mulheres, tá? Por quê? Porque são as mulheres que estão ali naquela luta, são elas que costumeiramente são mais negadas os direitos e as oportunidades dentro da sociedade, tá? Mulheres negras, maior ainda, tá? E são elas que são as lideranças, porque elas que passam e vivenciam o dia a dia da ocupação. São elas que estão ali tendo que levar e buscar filhos na escola, são elas que estão pensando na comida e estão indo atrás de campanha de cesta básica, sabe? São elas que estão organizando os barracos. Então, assim, as mulheres têm um papel importantíssimo em ocupações urbanas e rurais, tá? Isso também precisa ficar bem claro. Perfeito, né? Como não só nas lutas por moradia, mas lutas em geral, né? A gente vê tanto, a gente fala tanto de só tem homem na política, mas vai na política das ruas pra tu ver como que tá acontecendo as coisas. Essa política institucional aí, realmente, você vai olhar pra STF, você vai olhar pra qualquer tipo de cargo executivo, administrativo. E judiciário, você só vai ver majoritariamente homem, mas quando a parada é o pé na terra, né, no chão de terra, aí é as mulheres que tá tocando. O Brasil Popular mandou aqui 350 bits pra gente, muito obrigado. E aí, só pra fazer referendar o que você pagou na nossa lojinha aí, de matar uma breja e abrir uma nova. Mano, a gente não tem bebido mais aqui nas lives já faz quase 8 meses. Inclusive, a gente nem tá com breja aqui pra tomar e virar, mas escolhe alguma outra coisa aí que a gente vê o que a gente faz aqui. Pode mandar no chat aí. Beijo pra mãe. A gente manda um beijo pra Xuxa aí também. Putz. Pior que antes, se a gente tivesse, nós até tomava. Então. Tem dias que a gente bebe de levinho, né? Mas é que a gente precisa rever essa lojinha aí. Depois eu vou dar um salve no Marreco pra ele fazer. Nosso integrante marrecão aí. O integrante fantasma. Bons tempos. Não, mas ele me falou esses dias que ele tava a fim de voltar, que eu falei pra ele, eu falei, mano, o Cauê desenvolveu uma técnica lá que a gente consegue operar a live e fazer a live ao mesmo tempo. Nada, velho. Apareceu o botão aqui, eu apertei. Não, você já meio que doou uma grana pra gente, tá? Você doou outra coisa, sei lá, grana pra centavos. Doar, esses bits valem centavos aí, mas é isso. E tem a fita de se você assiste nós, você aperta nos botãozinhos, você vai ganhando essas coisinhas de graça também. Uhum. Quanto mais tempo você assiste, mais bits você ganha, mais bits você pode doar aqui pra live. Esses bits aí é tipo uma criptomoeda da Twitch, mano. Socorro. Vamos continuar aí, vai. A gente se colocou no lugar do protagonismo. Não era mais os homens que pensavam, que articulavam, que dirigia. Agora são as mulheres. Aqui no Brasil, nós somos um país genuinamente preconceituoso, racista, classista. E o apartheid aqui no Brasil não acabou. A gente sente isso quando a gente anda pela periferia. E nós do movimento social, nós somos o apartheid em pessoa, né? A gente está ali à margem da sociedade. Eu tenho que ir no Brasil o tempo todo, com o nariz chato, meu nariz tem que ficar em pé. O tempo todo, porque senão alguém vai me atropelar. Alguém vai passar por cima de mim. Se eu não fazer isso, se eu não me impor, se eu não gritar, se eu não for a louca, a histérica. Então, nós estamos hoje num estado que 90% da população é negra, mas infelizmente muitos não se reconhecem porque
Claro, né, o Estado, ele oprime demais por você se declarar negro, porque mesmo olhando pra você, para o seu tom de pele, já sabe que você é, mas se você verbera isso, parece que fica pior. E a gente, todos os dias, pega essa roda e gira ela, e gira ela, e gira ela, para que as pessoas que estavam na periferia possam estudar, possam comer com dignidade, possam acessar o que elas quiserem. These mostly family-run operations vary widely in terms of scale and function, but all with the common mission of producing for the benefit of the Brazilian people while sustaining the environment. Mr. Gill maintains an abundant garden of traditional Brazilian fruits, vegetables, and herbs that he produces using organic waste from the settlement itself. He even maintains a small fishery. Lindo, hein? Olha aqui uma aqui. His neighbor Alonzo, a carpenter by trade, makes kitchen implements out of the felled eucalyptus that still circulates heavily in the region. Even the sawdust gets put to good use. Brabo esse dog, hein? Vontade de apertar. On another plot, Ricardo Jr. operates a still where he makes artisanal cachaça from homegrown Cachaça. sugarcane, utilizing the traditional methods of the region. Qual você fala? A gente aquece a 90 graus, ela condensa, tem uma serpentina de cobre, que aí ela condensa, que tem água, e aí sai. Normalmente ela tem ela sai em 3 pedaços. Cabeça, que é a primeira parte, coração, que é a segunda parte, abençoado. Já tirou o sorriso ali, hein? Beyond simply serving the subsistence needs of the Brazilian people, for many, the agricultural labor carries a deeper spiritual mission: to reestablish the primordial connection between the people and the land, which capitalist development has severed. A lifelong MST militant and agroecology expert, Ronaldo embodies this ethos. Eu já tenho 18 anos no MST como técnico. Comecei aqui pelo extremo sul e fui para Chapada, é outra regional, na Bahia. E depois retornei para aqui. Quem diga que o bom filho sempre retorna à casa, né? Aqui sempre teve uma dominância da cana-de-açúcar, do gado, um pouco do café. E hoje o eucalipto, né, as multinacionais. E nessa última década, aqui no extremo sul da Bahia, eu diria que a gente cresceu o exército. E acho que o MST, os movimentos sociais, ele precisa atingir toda a sociedade, de alguma forma. Ou pelo processo de inserção na luta por reforma agrária, ou pelo processo de inclusão na educação. Mas, de alguma forma, esse recado dos movimentos sociais, ele precisa chegar no coração da zona rural e também da zona urbana, de alguma forma. Como é que a gente faz isso? Agora é a gente andar. Vamos fazer aquela ideiazinha, já tá até Boa, manda. terminando, sobre a reforma agrária, né? A gente, na real, tipo, estudando economia, né? Vendo essas fitas aí de período aí dos anos aí 30, década de 30, 40, 50, 60, né? Basicamente o período industrialização a gente tem no Brasil, né? Primeiro desenvolvimentista aí, período de desenvolvimento. O que acontece, né? O que acontece é que tem uma diferença. O Brasil ele não fez isso porque deu vontade, né? Diferente da
das teorias econômicas clássicas que vão colocar assim, não, porque e super positivistas que vão colocar que não, pô, tivemos bons gestores, estadistas, meu irmão, não. O mundo inteiro onde se era, né, terceiro mundo, subdesenvolvido, nomenclatura que você que escolher, é feito esse processo, né? Então, com a crise que a gente teve ali, com a quebra da Bolsa de 29, a gente teve toda uma redivisão da divisão internacional de trabalho. É uma redivisão internacional do trabalho. Então, toda aquela história que a gente tinha da Inglaterra, tá ligado? Estabelecida durante o século XIX. Então, a gente tinha ali, padrão Libra-Ouro. A gente tinha países produtores de commodities, que era o Sul, os países produtores de bens industrializados do Norte, global, Sul global, etc. Isso cai, né? Isso quebra, né? Os Estados Unidos, bolsa quebra, tudo quebra, vem logo a recessão, a grande recessão ali nos Estados Unidos, né? Pois esqueci o nome do governo agora. E aí, o que acontece nessa redivisão? Acontece que os caras vão sair do liberalismo clássico, né? Os caras vão entrar naquela história de keynesianismo, né? No consenso. É um consenso. Por que é um consenso? É um consenso porque, de fato, as ideias que levam o nome de keynesianismo, elas já estavam sendo praticadas, já tinham sido discutidas, já estavam, inclusive, sendo praticadas, né? Antes de Keynes escrever a porra do livro. Saca? E não por conta de Keynes, inclusive. Mas, claro que ele foi importante, enfim... É um consenso. Quer mandar? Não, só fazer um parênteses antes de continuar, né? Porque acho que tem algumas ideias que elas se sedimentam com o tempo, né? Então, por exemplo, o Locke, quando ele vai lá falar sobre liberalismo, sobre o direito à propriedade privada natural do ser humano, ele não tá inventando roda, tá ligado? São coisas que já eram ditas por outras pessoas, só popularizou-se pela teoria do Locke, né? Então, acho que é só essa adenda aí. Ótimo. A fita é precisamente essa. Então, o que eu tô querendo mostrar com isso? Quero mostrar que se o mundo, né, o norte global, ele tava mudando a forma de lidar com a sua economia e a sua política, certo? Estava tendo ali, acabou, né, o padrão Libra-Ouro, aí começou a ter essas disputas ali, e agora... Que moeda que vai entrar, se vai continuar o padrão ouro ali... Como é que vai ser essa troca de poderes, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, etc. Até a gente estabelecer o dólar aí, né? Como novo padrão, etc. No sul global, o que acontece? Pô, só um pai. Manda eu não gosto parente. muito desse negócio de sul global aí. Quer usar qual? Nossa, isso é muito pós-moderno pra mim. Usa, sei lá, Escolhe um. Hemisfério sul, mano. Fala. Sul. Ou, sei lá, você tá falando sul total ou sul ocidental? Não, eu tô precisamente sul total, menos Austrália, então tá ligado? Fala os países do hemisfério sul, vamos dizer tipo, assim. menos Austrália e Nova Zelândia. Acho que é algo assim, vai. Oh, shoot, no English. Chegou um gringo na live aqui, mano. Eu não tô entendendo. Welcome. Porra, bagulho mó sério, causei aqui. O Welcome foi foda. O Welcome foi foda. Continua aí, mano. Continua aí. O Brasil Popular mandou: sim, a galera saindo do campo para a fábrica começa a ser explorada e os ricos começam a concentrar terras em grandes latifúndios. O povo fica sem terra, por isso precisa de reforma agrária. Só o parênteses, né? This live is not in English, we are Brazilians. Be our guest to continue here and follow us on the social medias. Yeah, no, yes. Yeah. Continua aí. Spricht du Deutsch? Não começa, vai. Continua aí. Ok. Perfeito, né? Seguindo nessa fita do Brasil Popular, a gente vai chegar aí. Porque qual que é a precisão? O Brasil, não só o Brasil entra nessa fita. E não só no Ocidente. Então a gente tem, por exemplo, Indonésia, Índia, na mesma fita. De traçar esse desenvolvimentismo, saca? Nesse mesmo período. Não só a gente. Taiwan, Coreia do Sul também. Lembra que eu tô falando de 30 a 60. E aí, no Brasil, ali na década de 70, já começa todo um desmonte da nossa industrialização, mas de alguns outros países isso vai continuar. O cara mandou yes, but not much, don't understand, sorry. Oh. O cara fala...
Yeah. So, thank you. Thank you for the See you. follow. See you soon. Yeah. Give me a pix. Send a pictures Me to deu- us me deu- so you can help our show. What language this? Pô, conversem aí, vamos voltar aqui. Lá. E aí, onde que entra a reforma agrária na fita? Justamente que, olha que interessante, Marcelo. Fala, Cauê. Taiwan e Coreia do Sul fizeram reforma agrária. Cadê o mouse? Dá um mouse ali pra mim. Mano, eu não sei como que seus mouse não Não, funcionam. peraí. Stay in the live. We are watching a video there in English with subtitles too. You can understand what we see just in a minute. Yeah. We're just engaging in a discussion here about Que doideira é essa? industrialization. Vai. Então, a fita é... Onde que eu tava? A fita é... Taiwan e Coreia do Sul, eles fazem reforma agrária. Indonésia, Brasil, Índia, não faz. E aí, como que se dá a distribuição de renda desses dois países? A distribuição de renda se dá dessa forma seguinte. Quando você não faz reforma agrária e começa o processo de industrialização, você tem o quê? Você tem terra e renda concentrada. E quando você industrializa uma economia, você tende, em todas as experiências que a gente tinha até aquele momento, aí então, eu esqueço o nome de todas as palavras, é com K, Skitness, sei lá, que vai trazer esse dado. Todas mostram que os países que se industrializaram, eles aumentaram a sua concentração de renda. E aí, com a industrialização posta, essa concentração, ela diminui um pouco. Ela não diminui porque o capitalismo funciona, ela diminui justamente por conta do que acontece no mundo que a gente vai ter de welfare state, né? O estado de bem-estar social, devido a toda a pressão de movimentos sociais para trazer. E aí, isso não acontece no Brasil. No Brasil a gente tem, no Brasil, Indonésia e Índia, o que acontece é a gente tem... Putz, os caras estão falando uma língua muito doida agora, mano. Não, em turco, mano. O cara é da Turco, Turquia ali, ó. bom demais. You guys know Turkey. Do you know TKP? The Communist Party in Turkey. Oh yeah, KKA. Não, essa é a Grécia. KKA é na tô Grécia, maluco, tô TKP, maluco. pô. TKP, isso aí. Então vamos voltando aqui novamente pra discussão. Tá difícil a discussão, rapaziada. A gente não tem... mantém-se concentrada. Mas voltando pra reforma agrária novamente. Por que então que Taiwan e Coreia do Sul fizeram reforma agrária? Qual que é a fita? Isso o livro não discute. Mas se a gente olhar pra como que se dá essa como é que diz? Conjuntura na Coreia do Sul. Estados Unidos vai lá, Estados Unidos, né, cria uma guerra, Estados Unidos rompe com o território coreano ali, cria a Coreia do Sul, os Estados Unidos obriga a Coreia do Sul, o seu governo instituído por eles próprios, a ditadura instituída pelos Estados Unidos, a fazer uma reforma agrária. Olha que interessante. Consequentemente, o que ele faz? Ele tira a concentração latifundiária das principais oligarquias ali, familiares, etc., que você tinha. Uhum. Então, você dissemina o poder que aquele pessoal tinha, de forma que agora você consegue colocar os seus vassalos com poder, com mais poder, né? Então... No Brasil isso não acontece. Então o que a gente vê no Brasil? De fato, as mesmas famílias escravocratas continuam durante todo o processo de industrialização diversificando a sua forma de explorar o trabalhador, a sua forma de concentrar renda, e a gente chega no Brasil atual desta forma que a gente se encontra hoje. Não mudou nada. Por isso também, né, que coisas como a gente vê a mulher fala, né? O apartheid ainda existe no Brasil. Uhum. A escravidão ainda existe no Brasil. Porque a gente ainda tem os senhores sendo senhores e o povo sendo escravo.
E existe de várias formas também, né? Porque tem gente que é escravizada real, assim, tipo, não é só uma forma nova de escravidão, é escravidão no modelo antigo, né? Recentemente a gente teve diversas fábricas lá no sul que foram descobertas, não lembro se era produção de vinho, o que era, né? Era de suco de uva, né? Suco de uva, Aurora. né? Que utilizavam de Esses nomes trabalho gostosos, escravo né? diretamente, assim, em condições precaríssimas, né? É isso que a gente isso que encontraram, né? Se começar a procurar. Segue, manda um play aí pro Segue. nosso querido turco escutar. We are born in Brazil, living in Brazil, we talking about Brazil. So we're gonna play this. Para a água negra, oriunda do vaso sanitário, é o outro processo, é a fossa biodigestora modelo Embrapa, onde a gente produz um biofertilizante que a partir do bombeamento a gente eleva e que é adicionada à água limpa via sistema de irrigação e que é colocado direto no pé da planta sem contato nenhum com as mãos. Sem contato nenhum com as mãos. Automatizadíssimo. Então aqui é meu segundo carro-chefe, é um projeto produtivo de produção de café agroecológico. Nós temos 10 linhas de café, começando com a linha de frutífero nativa e a cada 10 linhas uma linha de frutífero nativa. E ele está no processo de construção, então muitos elementos ainda vão entrar aqui. Então aqui a planta recebe água com adubo, tudo produzido na propriedade, sem nada externo. Custo só de implantação. E aí tem aquela discussão, né? Ai, preciso de tecnologia, preciso de tecnologia, preciso de tecnologia. Irmão, olha o que o maluco tá fazendo ali. Olha a tecnologia que ele tá usando ali. Uhum. Mano, entendeu? Isso mostra o poder da técnica. Antes, em primazia, a sua empregabilidade através de tecnologias modernas e papapá, pipipipopopô. Ah, a gente precisa fazer o nosso como fala? Usar máquinas e drones. Irmão, calma. Vai com calma, você vai chegar. Diria de Melo. Composto orgânico e logo ao lado produção. Só um adendo aqui pro chat. This documentary is English production from BT News. There are translated to subtitle in Portuguese for us by the people Brasil Popular that in the chat with you. Yeah, a member of the PSL, the Communist Party of USA, have PSL produced alongside a Brazilian girl and two other or three others. Eugene Puripier, Matt Belém, Gabi Silva e Ben Becker. Yeah. We're gonna share the URL in the chat so that you can follow it later. And watch it later. Let's go. De mudas. E o composto durante 3 anos, essa é a 8ª pilha que a gente consegue tirar. Oriundo da cozinha e do entorno. Vem tudo para aqui. Então aqui é a goiaba, um dos carros. Take it easy, my friend. We are not annoyed. Be cool. We keep in the shade with us. Yeah, it's a pleasure. Né? Com sistema de irrigação, tem um microjet ali no meio. Isso aqui a gente chama de berço rico. Berço rico. É uma estrutura para criar uma criança que é muito frágil, muito sensível, que ela precisa ter toda uma estrutura. Então esse policultivo no entorno da planta carro-chefe é uma forma de você estruturar o ambiente para que ela cresça mais saudável e que lhe dê retorno econômico com mais qualidade. Então fica 8 plantas de abacaxi. Aqui nós já plantamos feijão, tomate. Isso é um tomate, mano? Você Tomatão. tem um aproveitamento macro da água. Mas isso daí não é tomate mais, não. E Isso daí o mais importante, mamão. as outras espécies que trazem alegria para o ambiente. Então isso aqui é o restaurante dos pássaros. E de manhã eu acordo, eu quase não ouço música de rádio aqui. Eu curto as aves que vêm me visitar, que moram aqui comigo. Eu sou simples, eu sou um técnico simples que convivo na cozinha do agricultor. E que isso me fez uma pessoa melhor.
Não foram os meus títulos, foi a minha forma de me relacionar com as pessoas que realmente, para ser uma pessoa melhor, a gente precisa ouvir as pessoas e aceitá-lo. Porque elas têm ideia tão maravilhosa quanto a tua que passou pelo banco de uma escola. Essa relação que a esquerda tem buscado no mundo inteiro. Porque a direita nunca mostrou isso. Quando ela mostrou, ela tem lado. Quando ela quis mostrar, ela tem lado. E a gente não pode ter esse lado desenhado dessa forma. A gente tem que ter o lado das pessoas, do povo, da sociedade, que é um só. Viver bem. Viver por mais tempo. Desfrutar daquilo que a natureza nos contempla junto. Eu sou a Boto natureza, fé. vocês são. O cara que tava comendo banana era o fundador do PSL. Ah, teve um vídeo dele que bombou no Twitter essa semana, né? Dele falando um bagulho sobre como destruição do capitalismo e tal. Acho que eu vi, eu lembrei dele agora. Muito da hora. Internet, o que é isso? Eu não sei, eu leio livros pra você. Porra, mano, aí você tá... Vai lá dar a mão pra Gabriela Prioli, vai. Chupar as bolas do Haddad. Acho que só a terra ela é capaz de te trazer isso de volta, essa reflexão. E os movimentos sociais ele têm um papel importante nesse processo. E assim, eu digo que eu fui feliz quando eu peguei o título da minha universidade, mas eu fui mais feliz quando eu caí nas mãos do movimento, porque ajudou a ser uma pessoa melhor e fazer uma reflexão mais contundente, mais apropriada do que é o eu, do que é o nós. E isso não é um sonho meu, não é somente um desejo, mas eu queria que as pessoas trabalhassem melhor o seu coração e sua forma de olhar para o mundo. Tudo e muito mais. The MST were big backers of Lula's recent election campaign and for the first time in years have a hopeful attitude towards the federal government. But Lula's election has not changed the economic structure of the Brazilian countryside. MST settlements continue to face active threats from big agribusiness, the wealthy landowning class, and fascistic forces. Só pra entender, camarada, esse vídeo é recente, é desse ano, é isso, né? Eu acho que não. Que tá falando da eleição do Lula, eu não tô entendendo se é atual ou de, primeira, né? de alguns anos atrás, assim. Mas enfim, vamos continuando aí. Só pra... Já vai acabar, já falta um minuto. Having survived the violence of the Bolsonaro years, however, the MST and its 1 million members are clearly not going anywhere. They're creating a model for an alternative form of agricultural development outside of the neoliberal world order. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Juventude que ousa lutar! Constrói poder popular! Juventude que ousa lutar! Constrói poder popular! Juventude que ousa lutar! Constrói poder popular! Reforma agrária! Já! Reforma agrária! Já! Reforma agrária! Já! Se o campo não planta, a cidade não planta! Se o campo não planta, a cidade não planta! Se o campo não planta, a cidade não planta! Vai ou não vai? Vai! Ou se vai. Pô, gostoso. Muito boa indicação. Muito obrigado, camarada, por trazer essa indicação aí pra gente. Achei bem da hora esse documentário aí. Depois, se tiver mais, pode mandar lá no nosso Twitter também, igual você mandou. Mandar no nosso inbox aí. Estamos abertos a receber mais indicações aí também. Parabéns pelo trabalho de legenda também. Sei que é foda, já fiz legenda já. É meio chatinho.